Olá, colegas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário após a reforma da Previdência. Se você está assistindo esse vídeo, você vem acompanhando que a gente está numa sequência aí de vídeos sobre Direito Previdenciário após a reforma, mas eu advirto vocês que esse curso ficará disponível gratuitamente aqui no YouTube apenas temporariamente, certo? Nós migraremos para outra plataforma e lá vocês terão acesso a essas aulas. Você também pode adquirir o curso completo de formação continuada do advogado, cujo link será disponibilizado aí para vocês. Turmas periódicas serão formadas, então fique atento no nosso Instagram, @advocaciaajato_oficial, tá joia? Hoje falaremos sobre salário maternidade, o benefício que é pago aí por ocasião do nascimento de novos seres humanos aí nesse mundo tão complicado que a gente vive, mas é um benefício, é uma proteção previdenciária constitucionalmente prevista, que a gente precisa entender os detalhes desse salário maternidade e tirar alguns mitos acerca desse benefício que normalmente acontece, certo? Primeira coisa, salário maternidade tem previsão legal lá no artigo 71 da Lei 8213 de 91, o nosso plano de benefícios do regime geral de previdência social. Ele é devido à segurada da previdência social, segurado, ou a gente vai ver que o homem também pode receber o benefício do salário maternidade. Mas vamos por partes. Salário maternidade devido à segurada da previdência social durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção da maternidade. Observe, a regra geral do benefício do salário maternidade é o recebimento durante 120 dias. Evidentemente, essa data de 28 dias antes do parto, ela não é absoluta, porque pode acontecer uma antecipação do parto. Independente de acontecer a antecipação do parto, o benefício será pago durante 120 dias, aí dessa vez, obviamente, contado da data do parto. Ah, professor, mas eu imagino qual vai ser o dia do parto, eu tenho condições científicas de prever o dia do parto, então eu posso fazer o requerimento com 28 dias antes da realização desse parto. É verdade, você pode fazer a solicitação com 28 dias antes do parto, mas a maioria das trabalhadoras tentam estender ao máximo a data desse parto, a fim de que passe mais tempo com o seu bebê, né? Então isso é possível, a própria legislação diz que você pode deixar para fazer o requerimento administrativo do benefício apenas depois do parto, tá joia? Não vai ter prejuízo nenhum ao recebimento desse benefício, que será de 120 dias contados da data do parto. Importante a alteração do decreto 10.410 de 2020, que ele corrige, na verdade, alguns problemas que eventualmente existiam por conta dessa antecipação ou da necessidade de um repouso maior por parte da gestante. O artigo 93, parágrafo 3º, com a redação dada pelo decreto 10.410, lembrando que o decreto 10.410 modificou o regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3.048 de 99, diz o seguinte: em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas, por meio de atestado médico específico submetido à avaliação médico-pericial. Essa alteração foi importante porque muitas vezes, em decorrência do parto, podem advir quadros de depressão, quadros clínicos que necessitam de maior tempo de recuperação. E esse maior tempo de recuperação, muitas vezes, havia necessidade de você complementar o salário maternidade com um auxílio-doença, ou permitir que se recebesse o auxílio-doença em datas anteriores aos 28 dias da data do parto, a fim de que a gravidez pudesse acontecer sem intercorrências. Com a alteração do decreto, você pode antecipar ou estender
o prazo de 120 dias, a fim de que a trabalhadora possa passar mais tempo se recuperando fisicamente ou clinicamente do parto, certo? Da sua gestação. Então, importante alteração agora recente, decreto 10.410 de 2020. Quais são os segurados que têm direito ao salário maternidade? Primeiro, todos os segurados vão ter direito. Segurado empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte facultativo. Todos esses segurados têm direito ao salário maternidade. Porém, o tratamento que é dado a esse salário maternidade varia conforme o tipo de segurado. E a gente vai ver isso. A mãe e o pai adotivo também têm direito. Se forem segurados, eles terão direito ao salário maternidade. Observe, apenas um dos dois, se é o casal que adota, apenas um dos dois tem direito a esse salário maternidade. Ok? Os dois não. Eu posso, contudo, permitir a concessão do salário maternidade ao pai ou à mãe adotivo, mesmo que a mãe biológica tenha tido direito ao salário maternidade. Então, não impede o recebimento do salário maternidade pelo pai e pela mãe adotivos o fato da mãe biológica ter recebido o salário maternidade. Okay? Então, a adoção acontecida, inclusive a guarda para fins de adoção, certo? Não precisa a adoção ser concretizada, basta que a guarda para fins de adoção tenha sido concretizada para que ou o pai ou a mãe adotivos tenham direito ao salário maternidade, independentemente do recebimento do salário maternidade pela mãe biológica. Não se comunica. Ok? O pai e a mãe sobrevivente, aquela situação triste de que a mãe falece durante o recebimento do salário maternidade. Né? Digamos que ela recebeu o salário maternidade apenas durante 30 dias. O restante do tempo, os 90 dias restantes, o cônjuge, o companheiro sobrevivente, o pai da criança pode receber pelo período restante. Né? Agora, ele só pode receber pelo período restante se ele requerer o benefício dentro do prazo previsto para o seu encerramento. Então, se ele vai receber durante 90 dias, ele vai ter então 90 dias para poder fazer a solicitação da extensão desse benefício. Também a alteração recente do mesmo decreto de 2020 em relação ao salário maternidade. Tá joia? Observação. Em caso de aborto não criminoso atestado pelo médico, se o aborto foi não criminoso, aquele prazo de 120 dias, ele reduz. Ele cai para 2 semanas. Então, 2 semanas a contar da data do aborto ou do nascimento com morte da criança será o prazo em que vai receber o salário maternidade. Apenas 2 semanas. Ok? Carência. A carência, que é aquele tempo mínimo de contribuição para poder ter direito ao salário maternidade, também se comporta de maneira diferente a depender do segurado. Não tem prazo de carência para o segurado empregado, empregado doméstico ou avulso, certo? No primeiro dia de trabalho foi descoberta a gravidez e com 9 meses, obviamente, houve o parto. Essa mulher, se for empregada doméstica ou trabalhadora avulsa, terá direito ao benefício do salário maternidade, certo? Independente dela ter feito um número X de contribuições ou não. Muito cuidado com a segurada especial, porque a segurada especial, como a gente já viu em aulas passadas, elas têm uma fórmula de contribuição diferenciada e elas podem, inclusive, não contribuir para a Previdência quando estiverem em regime de economia familiar, quando trabalharem para o sustento de sua família, o sustento próprio, e não comercializem produtos dessa produção rural, certo? Ou da produção pesqueira, se for pescador artesanal. Então, o que é que acontece? Essa segurada especial terá direito ao benefício do salário maternidade apenas comprovando que trabalhou em atividade em regime de economia familiar nos últimos 12 meses. Então, ela vai demonstrar apenas o trabalho nos últimos 12 meses, independentemente de contribuição. Se tiver contribuição, melhor.
e aí terá direito a um benefício do salário maternidade. Por último, a segurada contribuinte individual e facultativa, essas sim têm que comprovar 10 meses de contribuição. Por que 10 meses? Porque ela tem que pelo menos ter iniciado a contribuição um mês antes de descobrir que estava grávida. Observe que esses 10 meses são até a data do parto, né? Então, se ela tem 10 meses até a data do parto, é porque ela começou a contribuir antes de descobrir que estava grávida, portanto, tem direito ao salário maternidade. Ah, professor, e se houver antecipação do parto? Se no lugar de 9 meses a gestação tiver 7, vai haver a redução proporcional dessa carência de 10 meses. A gente reduz proporcionalmente a carência de 10 meses a fim de permitir que aquela trabalhadora que contribuiu individual ou facultativa, que contribuiu um mês antes de descobrir que estava grávida, tenha direito também ao benefício. Ok? Valor do benefício do salário maternidade. O valor do benefício do salário maternidade também varia de acordo com o tipo de segurado. Para o segurado empregado e o trabalhador avulso, sempre será a sua última remuneração integral. Ok? Se essa remuneração ela for variável, eu vou fazer a média dos últimos 6 meses, certo? Para o trabalhador avulso. Para o empregado, a última remuneração integral. Então, para o segurado empregado e para o trabalhador avulso, o valor do salário maternidade será o valor da sua última remuneração integral. Ok? Quem é que paga o valor do salário maternidade no caso do segurado empregado? No caso do segurado empregado vai ser a empresa. Por que é a empresa quem paga o salário maternidade do segurado empregado? Porque a empresa vai poder usar esse valor que ele está pagando, relativo à remuneração integral, descontar do valor que ele contribui para o INSS, aquela contribuição sobre a folha de salário, de 20% sobre a folha de salário, ele vai poder descontar todo o salário maternidade que ele paga, certo? Então é uma vantagem para a empresa poder aí compensar o fato de que ela é quem paga o salário maternidade e não o INSS e não a Previdência Social. Lembrando, sempre no valor integral. Então, o trabalhador não vai sentir a diferença, okay, do valor do salário maternidade. Segundo, segurado empregado doméstico. O segurado empregado doméstico, quem paga o salário maternidade dela é a Previdência Social, não é empregador doméstico. E a Previdência Social vai tomar como base o último valor do salário de contribuição. Lembrando que o salário de contribuição tem teto. Então, se houver um segurado empregado doméstico que recebe acima do teto, né, o benefício de salário maternidade dela será limitado ao teto, porque quem paga é a Previdência Social, não o empregador doméstico. Contribuinte individual, facultativo e mesmo o desempregado, a desempregada tem direito a receber o salário maternidade? Tem, a gente viu isso quando falou do período de graça, aquele período que você pode ficar sem contribuir para a Previdência e ainda assim manter a qualidade segurada. Então, se essa trabalhadora ela está no período de graça, ou seja, está dentro daquele período que ela pode ficar sem contribuir para manter a qualidade segurada e ter direito ao salário maternidade, ela vai receber. Só que, no caso, contribuinte individual, facultativa e desempregada, quem paga o salário maternidade é a Previdência Social. E ela fará com base em uma média das remunerações, ou dos salários de contribuição, média dos salários de contribuição dos últimos 12 meses. Evidentemente, se a pessoa está desempregada e passou um tempo sem contribuir, maiores são as chances dela receber o valor do salário maternidade aí de um salário mínimo apenas, certo? O salário maternidade mínimo é de um salário mínimo, certo? O mínimo que o trabalhadora irá receber em razão do salário maternidade é um salário mínimo. Se ela exerce atividades concomitantes, isso é importante. Se ela exerce uma atividade que ela recebe menos que um salário mínimo e outra atividade que recebe mais, ela até pode receber relativo a uma atividade concomitante menor do que um salário mínimo. Mas a soma com o outro tem que dar sempre o valor de pelo menos um salário mínimo. Tá joia?
4. Segurado especial. Segurado especial sempre terá seu salário maternidade calculado em um salário mínimo, certo? O regime da economia familiar, a possibilidade de não contribuir em razão de não comercializar a produção rural, tudo isso faz com que o tratamento dado ao segurado especial seja diferenciado e o valor do benefício salário maternidade dele será sempre de um salário mínimo, tá joia? Então, mostramos aqui os detalhes do salário maternidade. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários que a gente vai tentando responder à medida do tempo, tá joia? Então é isso, pessoal. Muito obrigado então a todos e até a próxima.